Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Essa também é uma mensagem do Natal para nós. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela vida que enche-nos de esperança, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, obrigado pela festa que estamos para celebrar, que é a encarnação, o Natal de Jesus. Nos próximos dias, ó Deus, que nós possamos absorver a mensagem verdadeira do Natal, para que ela nos encha de vida, como era o seu propósito e sempre foi o seu propósito. Abençoa a pessoa que está nos ouvindo do outro lado da tela, ó Deus, que o Senhor toque esse coração, essa vida, essa família, que haja uma nova maneira de enxergar as coisas a partir da palavra do Senhor que vamos ministrar nesse momento com a graça do Senhor. Nós oramos e pedimos que o Senhor repreenda o mal de todos nós, das nossas vidas, livra-nos do mal, como diz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do mal, pois teu é o reino, Senhor, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Pois bem, meus queridos, hoje eu quero ler alguns textos, 3 na verdade, com vocês, mais rapidamente, que se encontra no profeta Isaías, que é o profeta messiânico, capítulo 7, versículo 14. A primeira profecia, Isaías 7,14, diz o seguinte: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Que sinal é esse? A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A segunda palavra se encontra ainda no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, os verso 6. Capítulo 9 de Isaías, verso 6, diz o seguinte: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E o último texto se encontra no Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo em Filipenses 2, de 9 a 11, que diz o seguinte. Lembre-se que Isaías 9, 6 diz: o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí Paulo diz: por isso Deus o exaltou soberanamente, ou a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Emanuel é maior do que tudo e todos. É verdade que a vida nem sempre é fácil. Há povos e pessoas, famílias, que nunca tiveram dias de glória. Tem gente muito sofrida no mundo. Há povos que são muito sofridos, são alvos de miséria, da opressão, tanto demoníaca quanto humana. Alvos de doenças que matam milhares, alvos da fome. Então tem gente que sofre muito mesmo. Nós, ocidentais, por outro lado, já tivemos nossos dias de glória. Apesar das coisas não serem mais como, eu diria, nem ocidentais, por exemplo, até no nosso país, que é um continente, né, há regiões de muita pobreza, de extrema miséria, e há outras que são muito ricas, não é? Não vamos generalizar como nós ocidentais. A verdade é que, apesar das coisas já não serem mais como foram um dia, nós tivemos já os nossos dias de glória, nós temos ainda pela frente dias de glória. Há muita coisa boa que a gente pode vivenciar. Talvez seja por essa razão que nós
sejamos tão infelizes com o que temos e alcançamos. Falta-nos o contentamento. Contentamento é algo difícil de ser assimilado para quem é formado à base daquela ilusão, daquela escola que diz que tudo não é o bastante. Então, nós crescemos num ambiente onde nos é ensinado que tudo não é o suficiente. Então, a pessoa precisa, um relacionamento não é o bastante, ela precisa de mais do que um, ainda que seja virtual. Uma casa não é o bastante, tem que ter 2, 3, 4, 5. Um carro não é o bastante. Uma vida dedicada a um Deus que nos ama não é o bastante. Tem que sempre haver mais. E isso vai nos tornando pessoas amargas, infelizes, inconformadas com a vida no sentido das conquistas, mas ao mesmo tempo nos torna conformados com a vida no sentido do que ela tem de pior. E a encarnação, a vinda de Jesus, como eu disse na semana passada, foi Deus entrando na história da humanidade para mostrar que a vida não tem que ser assim. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. E eu quero entrar numa história agora para a gente fazer um paralelo entre as ideias que podem permear a nossa vida. Duas ideias, na verdade, que podem permear a nossa vida e a gente tem que escolher viver por uma delas. Essa história que eu quero comentar com vocês, para fazer o paralelo com o Natal, ela se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4. E lá nós lemos a trágica história de como a Arca da Aliança, a Arca do Concerto, foi tomada de Israel pelos filisteus, numa batalha épica onde 30.000 israelitas morreram. Entre esses israelitas que morreram, estavam 2 sacerdotes, não lá essas coisas, mas 2 sacerdotes, Hofni e Finéias, filhos do sacerdote Eli. Eli já estava idoso, com 98 anos, ele era, diz as escrituras, que ele era um homem pesado, devia ser um homem bem gordo, fora do peso, acima do peso, e foram levar a notícia para Eli. E quando ele soube o que acontecera, quando ele soube que os seus filhos tinham sido mortos e a Arca da Aliança tinha sido levada, ele deve ter feito algum movimento na cadeira em que ele estava sentado, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, próximo de dar à luz. E foram informá-la do acontecido. Quando ela soube que o marido tinha morrido, o sogro tinha morrido, a arca tinha sido levada, ela entrou em trabalho de parto. E deu à luz um menino, e o seu último ato em vida, porque ela morreu logo em seguida, foi dar um nome para o filho que nascera. E ela escolheu o pior nome possível para dar para o seu filho. Ela o chamou de Icabod, que significa foi-se a glória do Senhor. Icabod. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. É uma história trágica que revela também quanto a presença do Senhor era importante na vida daquele povo e também revela para nós como certas experiências que a gente enfrenta na vida, ou que a gente passa na vida, nos impedem de enxergar o futuro que Deus tem para nós. Parece que há um tampão, essas circunstâncias são tampões que impedem que a gente enxergue o que Deus tem além daquilo. Para a mulher de Finéias, a vida acabou no momento em que ela recebeu, claro, óbvio, péssimas notícias: o marido morrera, o sogro morrera, a Arca da Aliança fora levada. Tudo isso são péssimas notícias, eu entendo,
não é? Mas ela então, antes de morrer, toma mais uma péssima decisão, que é trazer um peso para o filho, não é? Ao dar o nome dele de Icabode, que revela a total desesperança da fé daquela mulher. A glória de Deus se foi. Muitas pessoas, muitos crentes, assumem essa postura em momentos de crise. Deus se foi da minha vida, não me resta mais nada, não haverá mais dias bons, as coisas só vão piorar. Eu não tenho motivos para me alegrar, nem para me animar, nem para me motivar a ir em frente, minha vida acabou. Em português, inclusive, é possível a gente fazer uma associação do nome com uma palavra, com um sentido em português, né? Que eu penso que é uma figura de linguagem chamada cacofonia. Se não for, os entendidos em português aí que me perdoem pela ignorância, mas Icabode soa como e acabou, que é praticamente o mesmo sentido, não é? Não sonoro, não só sonoro, mas como também em sentido mesmo da coisa. E acabou. Foi o que ela falou, e acabou, foi-se a glória do Senhor. Mas o que acontece quando a gente perde algo? Deixa-se por isso mesmo? Nós, seres humanos, temos essa prática de deixar por isso mesmo, mas Deus não. A glória se foi? Talvez, mas o Emanuel veio. Jesus veio. Deus veio. E nós precisamos escolher que tipo de direção queremos tomar na vida. Se queremos tomar a postura da mulher de Finéias, ou se a gente abraça a palavra da profecia de Isaías e a do apóstolo Paulo que nós lemos aqui. A primeira postura, a da mulher de Finéias, é a de quem não tem mais esperança, é a de quem acha que tudo o que resta fazer é morrer e deixar o problema para quem ficar. A outra proposta é abraçar a esperança que o Emanuel, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, aquele cujo nome está acima de todo nome, nos promete. Então, a partir de agora, eu vou usar duas expressões e eu preciso que você entenda a expressão para não entender mal o que eu estou falando, não é? Eu quero explicar para você que eu vou usar a expressão espírito disso, espírito daquilo. Quando eu falar de espírito disso, espírito daquilo, não estarei me referindo a entidades espirituais, a seres espirituais. Eu vou estar me referindo a atitude, postura, motivação. Espero que tenha ficado claro para você. Então, você pode abraçar o espírito de Icabode, assumindo para si que a glória do Senhor se retirou da sua vida, que você não tem mais sonhos, que você está com a fé estremecida, que a sua vida está sem graça, que a sua situação não tem mesmo mais jeito, ou você então pode abraçar o espírito do Emanuel, do Deus que está conosco, do Deus que não se foi, do Deus que se importa, do Deus que é por nós. Essa também é a mensagem de Natal. Em alguns momentos da vida, a glória de Deus, ela some da nossa vida. Mas isso não significa que Deus se foi. Lembre-se de que quando o homem pecou, Romanos 3, 23 nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que se perdeu dessa separação foi a glória de Deus, o brilho de Deus, mas a graça de Deus continuou atuando. O Deus está presente. Você tem que escolher entre Icabode e Emanuel. Icabode é o fim, Emanuel é a esperança. Glória ininterrupta é algo que só Deus tem. Nós, por outro lado, temos momentos gloriosos, fases gloriosas, mas eles não duram sempre nessa vida.
E há muitos cristãos que, por causa desses momentos gloriosos, eles não acontecerem assim ininterruptamente, eles se tornam pessoas não com um espírito vitorioso. O que significa ter um espírito vitorioso? Espírito vitorioso não é vencer todas, é não se deixar abater por nada. Tudo o que acontece para um não crente, acontece para um crente. Tudo de bom e de ruim. Doença tem aqui, tem ali, problema em família tem aqui, tem ali, não é? Dinheiro, falta de dinheiro tem aqui, tem ali. Todo lugar, para todo mundo é igual. Então, qual seria a diferença? A diferença seria o espírito com que essas coisas são encaradas. Quando as notícias ruins vêm, e elas vêm mesmo, quem tem o espírito do Emanuel, quem tem a motivação do Emanuel, quem crê na esperança que vem de Deus, não entrega os pontos como se fosse o fim. Isso é coisa de quem adere ao espírito de Icabod. Deus está conosco, Ele veio até nós, Ele é por nós. Essa é a mensagem de Natal. Deus não veio até nós para trazer juízo, nem para trazer mais peso, nem para trazer mais sofrimento. Ele desceu até nós para nos dar esperança, para aliviar o nosso fardo, para nos oferecer vida abundante. Nós estamos vivendo um tempo difícil, sim, de muita luta, de muita opressão, de muito medo. E nessa situação é muito fácil a gente ceder e abraçar o espírito de Icabod. Esses dias no supermercado, eu ouvi um senhor falando com uma outra mulher o seguinte: estamos vivendo o apocalipse, não tem mais jeito, esse mundo não tem mais jeito. Parecia até papo de crente, mas se era de crente, aquele crente estava muito mal informado, porque o apocalipse não trata de fim do mundo. O Apocalipse trata de novo céu e nova terra, trata de restauração. Apocalipse não trata de Icabod, Apocalipse trata do Deus Emanuel. Começa com João fazendo uma descrição de Jesus, do Deus Emanuel, do Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega. Descrição essa de uma imponência inimaginável. O Apocalipse vai tratando da restauração da glória de Deus no mundo, portanto, trata de esperança, não de fim, e termina da mesma forma que começou. Começou falando do Alfa e do Ômega, termina falando do Alfa e do Ômega. Para quem não conhece Jesus, parece que tudo no mundo está ruindo mesmo. A economia mundial está ruindo, o sistema educacional está um caos, os alicerces da sociedade estão ruindo, os alicerces da moral dos bons costumes estão se desintegrando e por aí vai. Tudo isso, embora verdadeiro, é fruto do espírito de Icabod, de quem acha que é o fim. Essa pode ser a mensagem que o mundo passa para você, mas não é a mensagem que o Natal de Jesus passa para mim. O Natal de Jesus me enche de esperança, porque significa que Deus não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele veio habitar entre nós para que voltássemos a ter acesso a muito mais do que apenas a sua glória. Ele veio habitar entre nós para que tivéssemos acesso a Ele, ao próprio Deus. Hoje, eu não preciso mais dizer para o Senhor o que Moisés lhe disse em Êxodo 33:15. Lá Deus estava irado com o povo e o povo era difícil mesmo, nós somos difíceis, e Deus ficou, na linguagem humana, irado com o povo e disse que não ia acompanhá-los. E Moisés disse para ele assim: se o Senhor não for conosco, não nos mande sair desse lugar. Êxodo 33:15. Isso não faz mais sentido para mim. Eu não posso mais dizer essa frase. Por quê? Porque Deus está conosco.
O que quer que aconteça, Deus está conosco. O que quer que a gente faça, Deus está conosco. Deus está com o seu povo. A questão agora é outra. A questão é o seguinte: eu estou com Ele? E como é que a gente sabe se está ou não está com Deus? Pelo Espírito, pela índole, pela motivação, pelo foco da nossa fé. Se você está tomado pelo espírito de Icabode, pelo negativismo, pelo desânimo, pela indiferença, pela desesperança, você não está com Deus, muito embora Deus esteja com você. Agora, quem está com Deus sabe que fim não é uma palavra do vocabulário divino. Todas as coisas começam e terminam nele. E como ele é eterno, quem está com ele se torna eterno também. Olhando para o mundo como está hoje, a gente pensa, só um milagre. Você ainda acredita em milagre? Ou você já acreditou em milagre um dia? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O milagre que o mundo precisa não é um milagre pontual. Assim, eu estou com uma doença, eu preciso de um milagre para ser curado. Não. O milagre que cura o mundo, a humanidade, esse milagre já veio. Esse milagre já veio entre nós. É Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo, a luz dos homens. Ele é o pão da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a cura para as nações. Ele é a salvação para a humanidade. Ele está entre nós e é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre, nos diz Hebreus. Ele nos salvou para vivermos e pregarmos essas boas novas do Evangelho. Boas notícias e não más notícias. É isso que Jesus veio trazer para a humanidade. Ele não veio aqui para dizer que não havia mais nada a fazer pela humanidade. Não havia mais nada a fazer por nós. Muito pelo contrário. Ele veio aqui justamente para dizer que ele era e sempre será a solução para um mundo que jaz no maligno. Deus está conosco. Problemas não são o fim do mundo. Perdas não são o fim do mundo. Isso não significa que Deus te abandonou, ou se esqueceu, ou se enjoou de você. Problemas e perdas fazem parte dessa vida. Mas Deus também faz parte Deus faz parte da sua vida? E se Deus faz parte da sua vida, eu quero dizer uma coisa para você. Ele é maior do que os seus problemas e do que as suas perdas. Emanuel é infinitamente maior do que Icabode. Nós precisamos entender isso. Essa é uma das muitas mensagens que o Natal de Jesus quer deixar claro para quem quiser ouvir. Mantenha o espírito do Emanuel na sua vida. Mantenha o espírito do Emanuel no seu casamento. Acabou assim do nada? Não, Deus está conosco. Mantenha o espírito do Emanuel nos seus relacionamentos, nas suas amizades. Mantenha o espírito do Emanuel no seu trabalho, na sua saúde mental, física, emocional, espiritual. Mantenha o espírito do Deus conosco na sua vida. Dá um chega para lá, ou dê um chega para lá no espírito de Icabode, na atitude murmuradora, impaciente, desagradável, irritada, inflexível, maldosa. E eu falo disso porque é uma tendência natural, às vezes eu sinto isso. A gente é inclinado a ficar desse jeito. Mas Icabode é atitude de covarde, de gente que só quer resolver a própria vida, mas não quer resolver os problemas que criou e se envolveu, quer deixar para os outros. Emanuel é totalmente diferente, é o oposto. É a atitude de quem sabe que é possível construir um futuro melhor para algo que está aparentemente se destruindo, se deteriorando. Foi isso que Jesus veio fazer entre nós. Construir um futuro para quem estava destinado a não ter futuro algum. Nossa boca e nosso coração, na nossa boca e no nosso coração só deve haver espaço para um espírito, para uma fala, para uma mensagem, a mensagem do Emanuel,
Deus está conosco. Vale a pena, então, reafirmar que quando eu falo a palavra espírito aqui, não estou me referindo à entidade espiritual, e sim à motivação que deve nos envolver na vida. Deus caminha conosco na tempestade e na bonança. Ontem, por exemplo, eu saí para passear com meus cães, eu tenho 3, e eu saio com um de cada vez, não dou conta de sair com os 3 de uma vez só. Então, no segundo, quando eu estava saindo com o segundo cachorro, a chuva nos pegou no meio do caminho. Aí faltavam umas 2, 3 quadras para chegar em casa, nós tivemos que nos esconder num lugar para esperar a chuva passar. Meu cachorro, ele é bravo com as pessoas, mas morre de medo de trovão e de chuva, por algum motivo, algum trauma que ele tem. Então, eu segurei pela coleira e ele foi se acalmando na chuva ali, ele sentou ao meu lado, ficou ali, arfando, né? Respirando com medo, mas sentou, tranquilizou. Aí quando a chuva passou, falei, vamos, aí ele me acompanhou, ele acompanhou. Então, eu dei esse exemplo, e eu espero que você não me interprete mal, não é objetivo meu aqui chamar ninguém de cachorro, por favor, longe de mim. Mas o que eu queria que ficasse claro é que, de certa forma, é assim que funciona com quem anda com Deus. A gente anda com Ele e quando a coisa aperta, muito embora a gente sinta um certo receio, um certo medo, uma certa insegurança, coisa natural, a gente se aquieta, porque Deus está conosco, Ele está ao nosso lado. Jesus veio ao mundo para que a esperança renascesse em nossos corações. Deus conosco é salvação, é segurança, é futuro. Deus conosco é tudo de bom. Emmanuel, o Deus que veio habitar conosco para que o conhecêssemos tal qual Ele é, para que tivéssemos a oportunidade de recuperar a glória perdida e sermos envolvidos por ela totalmente novamente. Emmanuel é tanto um nome quanto uma palavra profética cujo resultado é a transformação de vida. Deus conosco, Ele se torna, para quem anda com Ele, o Cristo em nós, a esperança da glória, como disse Paulo em Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a nossa única esperança. Então, nesse Natal, na sua vida, a partir desse entendimento que Deus nos dá da sua palavra sobre Emmanuel, abandone o espírito de Icabode e abrace o espírito do Emmanuel. Essa é mais uma entre as inúmeras espetaculares mensagens do Natal de Jesus. Ele é esperança. O mundo pode estar um caos, mas quem tem Jesus na vida, quem anda com Deus, quem sabe que Deus está consigo, caminha como se tudo estivesse indo bem. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.